Continuando agora a nossa aula, agora vamos para os músculos que movimentam o nosso cotovelo. Lembrando que o cotovelo é uma articulação e a radionar é outra, então nós vamos mover essas duas articulações. Movimentos do cotovelo é apenas flexão e extensão, e da radionar nós temos a pronação, quando a palma se volta para baixo, e a supinação, quando a palma se volta para cima. Vamos iniciar com os músculos flexores do cotovelo, e primeiro nós vamos ver o músculo bíceps braquial, que é o principal músculo. Aqui o esqueleto, lembrando que a cabeça do húmero tem que estar encostando lá na glenode, ele está mais afastado, essa cabeça está luxada para poder ocorrer o movimento, ok? Então vamos lá. Músculo bíceps braquial. A porção longa provém da escápula, na parte superior da cavidade glenoide, e seu tendão passa sobre a cabeça do húmero, né? E ele vai se fusionar com o ligamento capsular aqui, que adere o músculo dentro da glenoide. E a porção curta vem da apófise do processo coracoide. Então já vou colocar as duas porções de origem e inserção. Então a longa e a curta. Onde é que esse músculo vai se inserir? Esse músculo se insere na tuberosidade do rádio, aqui embaixo, né? Então aqui nós temos o músculo do rádio, que é esse músculo que liga-se ao polegar, as duas porções, a longa e a curta, e a função dele é flexão do meu cotovelo, é o principal flexor do cotovelo. Depois do bíceps nós temos o músculo braquial. O músculo braquial, a origem dele é a superfície anterior da metade inferior do húmero, então ele começa aqui embaixo, bem na região anterior mesmo, e ele vai se inserir na tuberosidade da ulna, em vez de se inserir na tuberosidade do rádio, esse vai para a tuberosidade da ulna, e ele também é responsável pela flexão do cotovelo. E o último flexor do cotovelo é o músculo braquioradial. A origem, os dois terços superiores da crista supracondilar lateral do húmero, terços superiores, aqui, e ele vai se inserir na superfície lateral do rádio, na base do processo estiloide do rádio, aqui fora. Então, esse músculo vem aqui fora. E a função dele também, ele, embora abranja todo o antebraço, a função dele é flexão de cotovelo. Ele não tem ação sobre o punho porque ele vai no processo estiloide. Ele não chega a atravessar e chegar até os ossos do carpo. Como extensor do nosso cotovelo, nós temos apenas um músculo. Esse músculo é o tríceps braquial, que está localizado aqui atrás. Origem, porção longa. Parte da escápula diretamente abaixo da articulação do ombro, aqui em cima. Essa é a porção longa, né? Todos eles vão se inserir aqui no olecrano da ulna, as três porções, ok? A porção lateral nasce no espaço de mais ou menos 1,2 centímetros de largura, situado na parte posterior do húmero. Então ele começa aqui, essa é a porção lateral, um pouquinho mais lateralizado, também vai se inserir no olecrano. E depois nós temos a porção curta dele, que se origina na superfície inferior do dorso do húmero, num amplo espaço que ocupa quase o terço do comprimento do osso na região medial. Então ele começa por dentro. Como todos eles se inserem no olecrano da ulna, então é fácil de entender que quando o meu cotovelo está flexionado e eu puxar o olecrano, eu vou ter um movimento de extensão do cotovelo. Como pronação, nós temos um músculo motor primário chamado pronador quadrado, que ele está situado aqui na frente, na região anterior do meu antebraço. Ele vai unir os ossos do rádio com o osso da ulna. Origem no quarto inferior da face anterior da ulna, então ele começa aqui, e inserção no quarto inferior da face anterior do rádio. Então, como ele se origina na ulna, ele vai puxar o rádio sobre a ulna, e nós vamos ver lá, ó, a cabeça do rádio girando dentro da incisura radial, fazendo a pronação, ou seja, virando a palma para baixo. E o último músculo é o supinador. O supinador já vem da parte posterior do meu braço. Origem, o epicôndilo lateral do húmero, então ele começa aqui lateralmente no epicôndilo. A crista supinadora da ulna, então ele vem aqui na ulna também, né, como origem, e todos os ligamentos intermediários. Inserção, a superfície lateral do terço anterior do rádio, então ele vai cruzar e vai lá para o rádio. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer esse movimento aqui, ó, vai supinar, ele vai puxar aqui o rádio em relação à ulna, fazendo então a supinação.
Por último, agora vamos ver os músculos do punho. Nós temos 5 músculos aqui no punho. Primeiro, vamos começar pelos músculos radiais. Né? Temos o flexor radial do carpo, origem, o epicôndilo medial do húmero. Lembrando os movimentos do punho primeiro: flexão, extensão, adução e abdução, ok? A abdução sempre em direção ao polegar, certo? Então vamos lá. Flexor radial do carpo, origem, o epicôndilo medial do húmero, aqui em cima, no epicôndilo. E a inserção à base anterior do segundo dedo, com uma faixa que vai até o terceiro dedo. Então ele vai aqui no centro da mão, mas mais lateralmente. A função dele é flexão e quando ele puxa, ele também abduz o meu punho. Todos os radiais vão fazer abdução e todos os ulnares vão fazer adução. Okay? Então ele flexiona e abduz por ser radial. Depois nós temos o flexor ulnar, estamos falando de flexão, né? Origem, o epicôndilo medial do húmero também, só que ele se insere lá nas superfícies palmares do osso pisiforme, amato e do quinto dedo. Ele vem aqui por dentro e se informa lá no quinto dedo. Também flexiona, mas faz a adução do punho porque ele é medial. Extensor radial longo, vamos para os extensores do carpo. Origem, o terço inferior da crista supracondilar lateral do húmero, vem lá de cima da crista supracondilar. Inserção dele à base do segundo dedo. Então vamos lá para o segundo dedo. Então ele é extensor e faz a abdução também, porque ele está mais relacionado com o polegar. Depois tem o extensor radial curto, a diferença é que ele começa um pouco mais abaixo. Ele começa no epicôndilo lateral do húmero, começa mais abaixo um pouquinho, e se insere na superfície da base do terceiro dedo lá, dedo central. Também faz extensão e flexão radial. E o último músculo aqui do punho, nós temos o extensor ulnar. Origem dele é o epicôndilo lateral também, observa como o epicôndilo é importante, tem vários músculos que se originam nele, só que ele vai se inserir na base lá do quinto metacarpo. Esse estende o meu punho, mas faz o quê? Ele faz uma adução do punho, como todos os ulnares.